Olá, meu nome é Iris Basílio e a edição do Café Mulher e Tributos de hoje é comigo. Então pegue seu café e vamos começar. Nosso tema de hoje é uma multa tributária que foi julgada num recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal. O recurso é o de número 606.010. A multa tributária que estava sendo discutida ali, que foi discutida nesse processo, essa multa, ela é uma multa tributária federal por ausência de entrega de uma declaração específica, né, aquelas obrigações acessórias que eu mencionei há pouco. Essa declaração se chama DCTF e o fundamento dessa multa está na Lei 10.426 de 2002, no artigo 7º, inciso 2. A DCTF, né, que é essa declaração, que é uma declaração de créditos e débitos tributários federais, ela não foi entregue pelo contribuinte e a multa pelo descumprimento dessa obrigação acessória chegou à quantia de aproximadamente R$700 mil na época. E isso em meados de 2003, 2004. Essa multa, se a gente trouxer para valores atuais, atualizar pela Selic, né? Essa correção monetária vai fazer com que ela atinja uma cifra de 3,5 milhões aproximadamente. Então, observem como descumprir uma obrigação acessória, deixar de declarar alguma coisa ou fazer isso de forma atrasada para o fisco, traz uma consequência pesadíssima para as empresas, para os contribuintes. E foi o que aconteceu nesse caso concreto. O contribuinte levou essa situação para o Supremo Tribunal Federal, alegando que essa multa ela era excessiva por violação a algumas normas jurídicas, né? Algumas normas constitucionais, como a proibição de que o tributo ele tenha efeito de confisco, né? Ele equivale à tomada de um bem do contribuinte, porque na prática é isso que equivale. E essa norma ela se aplica também às multas por uma construção dos tribunais, jurisprudencial. Então, essa questão da proibição de confisco foi um argumento. A questão de a multa ela ser desproporcional nesse caso, porque o contribuinte, nesse caso, não deixou de pagar o tributo. O tributo foi pago, vejam. Ele só não declarou. Então, não houve nenhuma intenção de sonegar, né, de omitir informações do fisco. Não houve. Mas, mesmo assim, a multa foi aplicada. E nesse caso específico, o Supremo Tribunal Federal, tomando como base julgados dele próprio, né, decisões anteriores, concluiu que a multa ela não poderia ser considerada excessiva nessa situação específica. A importância, então, desse tema, ela está relacionada diretamente à quantidade de obrigações acessórias que existem, né? O contribuinte ele tem que declarar inúmeras informações várias vezes para os órgãos tributários. Se ele não faz isso, as multas são pesadíssimas, podem inclusive inviabilizar a atividade econômica dele, porque o contribuinte hoje ele não pode operar, atuar, né, exercer a atividade dele com dívidas tributárias. Ele precisa muitas vezes da certidão negativa de débito, ele tem que estar regular perante o fisco, essa é a regra, né? Os órgãos de fiscalização tributária, por meio de suas legislações, eles criam inúmeras obrigações, que são essas obrigações que a gente chama de obrigações acessórias, né? São inúmeras obrigações para que o contribuinte ele declare informações ao fisco, ele realize outros atos, não o pagamento do tributo, mas especialmente no que se refere às declarações, os contribuintes, né, de um modo geral, no Brasil, estão obrigados a declarar várias informações ao fisco, informações repetitivas, informações redundantes. Se eles não fazem isso, ou se eles uma informação dessa, ela é apresentada em desacordo com outra que foi apresentada anteriormente, o contribuinte incorre nesse tipo de multa pesada, que pode, como eu disse, inviabilizar a atividade dele. Então, assim, o que a gente poderia pensar como solução para esse caso, né, para essa situação? Que os fiscos comecem a legislar com o objetivo de simplificar suas normas tributárias.
eliminando obrigações acessórias que são consideradas redundantes, que já tem informações que ele já apresentou. Por exemplo, informação sobre faturamento, o contribuinte apresenta em várias declarações diferentes para o mesmo ente, para a Receita Federal, várias vezes, para o Estado, para a Secretaria da Fazenda, ele apresenta várias vezes. Espero que vocês tenham gostado do tema, né? Comentem aí nas nossas postagens, nas redes sociais. Espero que vocês tenham me acompanhado no tempo de um cafezinho em que conversamos sobre um tema tributário e nos veremos em outras edições do Café, Mulher e Tributo.